quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o livro de 2 Reis. Livro de Reis, dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo 4, os versos de 1 a 7. Hoje é culto de ceia do Senhor e estamos iniciando uma nova série de mensagens. Esta série de mensagens agora fala sobre a mordomia cristã. Talvez para alguns, ao ouvir a palavra mordomia, talvez venha à sua mente algum privilégio. Não é assim que algumas pessoas utilizam? Olha quanta mordomia fulano tem, olha a mordomia daquele. Mas a mordomia cristã fala da administração. Um mordomo é alguém que administra algo para outro alguém. Então essa mordomia cristã que nós estaremos falando é nós como mordomos, como administradores de tudo que o Senhor tem nos dado. O tempo de vida que nós temos vem do Senhor. Portanto, somos mordomos do nosso tempo. A saúde que temos é o Senhor que nos concede. Nós somos mordomos. A família que você tem, o Senhor é quem tem te dado. Pertence ao Senhor. Nós somos somente mordomos. A finança é o Senhor quem tem nos dado. E nós somos somente mordomos. E aí então nós precisamos, nesta série de mensagens, estaremos pensando como nós temos agido como mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Se nós entendemos que tudo que temos, até tem uma canção, não é, que fala isso, tudo que tenho, tudo que sou e aquilo que vier a ser, vem de ti, Senhor. Então, vem tudo do Senhor e eu somente sou mordomo, administrador daquilo que pertence ao Senhor. Olha a responsabilidade que temos como administradores. Então eu quero falar um pouco sobre isso e vamos ler hoje sobre um homem de Deus, temente ao Senhor, servo de Deus, que ele não foi um bom mordomo. E pelo fato de não ser um bom mordomo, ele colocou em risco a sua família, deixou a sua família desprotegida, se não for o Senhor mudar essa história. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o verso de número 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai,
vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Eliseu é o nome do profeta, homem de Deus, e ele estava cuidando, naquele momento, da escola de profetas que existia. Ele estava cuidando da administração dessa escola de profetas. E a Bíblia nos fala que uma mulher, então, viúva, chega para Eliseu, dizendo a ele que o marido dela havia morrido, e que ele, esse que havia morrido, era servo, era aluno dessa escola de profetas. Nós podemos ver então que os profetas e os discípulos dos profetas tinham família, casavam-se. E naquele momento ela apresenta a ele esse problema. Ela apresenta a ele a situação em que ela estava. O aluno daquela escola profética havia morrido. E ela estava com 2 filhos, e o credor estava batendo a porta, cobrando uma dívida que o homem de Deus havia deixado. E ela disse: se eu não fizer alguma coisa, os credores levarão meus 2 filhos como escravos. Agora entra essa palavra, esse tema de mordomia cristã. Esse homem, esse profeta, ele não se deu conta, ou discípulo de profeta, ele não se deu conta de que a vida dele tinha uma data de validade. Uma vez eu ouvi a seguinte frase, que agora repito aos irmãos: poucas certezas nós temos na vida. Poucas são as certezas. Uma delas, das certezas que temos, é que um dia nós nascemos. Mas é uma certeza. Estou certo disso. Segunda, que um dia morrerei, ou morreremos, se você entender assim também. Tão certo quanto o dia do nosso nascimento, é certo que também aqui nessa terra não viveremos para sempre. E a terceira certeza, poderíamos inclusive desmembrar essa terceira em mais 2, mas essa terceira certeza é: a pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo tem a certeza também da salvação. Temos a certeza de que um dia nascemos, de que um dia iremos morrer, e aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus tem a certeza também da salvação. Esse discípulo de profeta, ele não projetou o seu futuro. Ele não se preparou, não planejou o que seria da vida dele no futuro. E o que aconteceu com ele pegou a sua família de surpresa. A morte desse homem trouxe, além da dor, da separação, da ausência dele na família, trouxe também uma consequência ruim, danosa, a exposição da família. A esposa ficou exposta, os filhos ficaram expostos, a dívida venceu, e agora ela não tinha como saldar essa dívida. Então, o que nós podemos aprender nesse primeiro momento é que nós precisamos projetar o nosso futuro. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 16, versículo 1. Depois de Salmos, Provérbios capítulo 16. E o verso de número 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós poderíamos pegar uma parte só desse versículo e dizer: bom, a resposta certa dos lábios vem do Senhor,
Eu não preciso planejar, não. O homem projeta, faz os seus planos. Porém, sempre a nossa confiança esteve e estará, ou deverá estar, no Senhor. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de projetar o nosso futuro. O que será do seu futuro? O que é que você tem planejado, projetado para o futuro? A Bíblia nos fala no livro do profeta Isaías, capítulo 38, e o versículo de número 1. Isaías, capítulo 38, e o versículo de número 1. Fala de um homem, de um rei, chamado Ezequias, que estava para morrer. E o Senhor envia o profeta Isaías a ele, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não viverá mais. Isaías 38, versículo 1. E o profeta e o rei Ezequias teve uma oportunidade, um aviso, e ele começa, ou tenta pelo menos, quem conhece a história do rei Ezequias, sabe que mesmo com o aviso, ele não agiu de maneira tão sábia, e o filho dele não aprendeu essa lição. Mas o aviso foi dado. Hoje, como profeta do Senhor, como homem de Deus, estou trazendo essa palavra para mim e para toda a igreja. Nós precisamos projetar o nosso futuro. Planejar o que será ou como será o nosso futuro. Como você espera estar daqui a 5 anos, 10 anos? É preciso fazer alguns planos. Precisamos. Alguns planejam, né? Daqui a 5 anos pretendemos aumentar a família, ter mais um filho, uma filha, casar, outro, viagem, eu não sei. Mas o fato é que precisamos projetar o nosso futuro. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. E como nós podemos projetar o nosso futuro? Como nós podemos e devemos proteger a nossa família? Primeiro, nós já aprendemos na série de mensagens passada, falando sobre vivendo em família, que nós devemos ensinar os filhos no caminho em que eles devem andar. Amém? Os irmãos creio que lembram disso. Então, é uma das formas de nós planejarmos o nosso futuro, é ensinando os filhos no caminho em que eles devem andar. Provérbios 22:6. Outra forma que podemos proteger a nossa família é orando por ela. Podemos e devemos orar pela nossa família. Nós vemos aqui nessa passagem que foi a orientação entregue a ele, orar. E a outra forma que nós podemos proteger a nossa família é colocando a nossa vida, a nossa casa em ordem. Como está a sua família? Põe em ordem a sua casa. Isaías capítulo 38 foi o texto que lemos. Põe em ordem a sua casa. Projete o seu futuro. Não permaneça estagnado, não aceite de maneira passiva como a sua família está hoje, como a situação está hoje, mas projete, planeje o que você espera para frente, para o seu futuro. Amém, irmãos? Então, esse texto nos mostra um homem, discípulo de profeta, homem servo de Deus, temente ao Senhor, porém ele não planejou o seu futuro. A morte dele trouxe fragilidade para a sua família, não apenas emocional, porém financeira. Quase a família é destruída por completo quando os filhos estavam para ser levados como escravos.
Então, projete o seu futuro. Segundo ponto da mensagem que nós podemos ver aqui é: valorize o seu presente, valorize aquilo que você tem hoje. Versículo 2 diz: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É muito comum as pessoas desprezarem aquilo que têm. É muito comum falar mal da cidade, falar mal do trabalho, falar mal da escola, falar mal da nossa nação. O Brasil, olha, se eu pudesse, eu ia embora. Infelizmente, é muito comum vermos isso. Essa mulher estava agindo dessa forma. O que é que você tem? Não tenho nada. Aqui nessa cidade, alguns dizem, não tem nada. A minha família, a escola, o trabalho, então, cuidado, valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Somos mordomos. O Senhor tem a nós confiado algumas coisas. Tem uma música, não podemos dizer que é um louvor, de certa forma, em algumas frases ela exalta o Senhor, algumas poucas, mas uma música antiga que cantávamos fala assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Que mais? Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, pensando às vezes que não é ninguém. Agora eu venho falar do valor que você tem. Diga isso para o teu irmão: eu venho falar do valor que você tem. Qual é o valor? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí a música continua. Mas nós precisamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Por exemplo, a Bíblia nos fala de que Moisés, quando foi chamado pelo Senhor, ele disse que não poderia fazer a obra, não sabia falar, e ele disse: o que você tem nas mãos? Só tenho esse bordão, esse cajado. E com aquele cajado, aquele bordão, o Senhor opera milagres. A Bíblia nos fala de que Jesus chamou para si alguns discípulos, e o que é que eles tinham? Uma rede de pesca nas mãos. E o Senhor disse: sim, eu vou ensinar, daqui para frente vocês serão pescadores de homens, de vidas. A Bíblia nos fala de um menino, que ele estava ouvindo uma pregação, infinitamente melhor do que essa que estamos agora ouvindo. O próprio Senhor Jesus era o mensageiro. E 3 dias de ministrações, ao findar, eles perceberam que estavam com fome, ao findar de 3 dias. E alguém perguntou: o que nós vamos fazer? Estamos num deserto, não tem padaria próxima, não tem mercado, não tem nada. E o menino disse que só tinha 5 pães e 2 peixes. Sim, serve. Essa mulher, viúva, a pergunta foi: o que é que você tem na tua casa? Nada. Só uma botija com um pouquinho de azeite. E nós precisamos aprender a valorizar aquilo que nós temos. O que é que o Senhor tem te dado hoje? O que é que você tem hoje para agradecer ao Senhor? Você tem algum motivo para dizer: Senhor, muito obrigado? Então, se você tem, quem sabe agora seja esse momento de você trazer à tua memória
E mesmo em pensamento, você dirigir ao Senhor esses pensamentos, agradecendo ao Senhor. Porque é muito fácil criticarmos, menosprezarmos aquilo que temos. Mas com aquilo que nós temos, o Senhor pode fazer um milagre. Eu quero que você encontre na sua Bíblia 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1 também. Versículos 27 até o 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Aquilo que o Senhor tem te dado. Lembrando que eu e você somos mordomos, administradores daquilo que pertence ao Senhor. Os homens casados, lembrem, a família, a esposa, primeiro, antes de ser nossa, pertence ao Senhor. Ele nos confiou. Trabalho que você tem, você precisa agradecer ao Senhor. Está insatisfeito? Capacite-se mais, faça outros cursos, aperfeiçoe-se mais, e para você galgar outros lugares, outras oportunidades. Porém, seja grato por aquilo que você tem. Amém, irmãos? Valorize. Você projeta o futuro, mas vivendo o presente. Existem pessoas que projetam o futuro e colocam toda a sua expectativa somente no futuro e esquecem-se do viver o presente, esse momento que nós temos, que o Senhor nos dá, chamado de presente. Então nós podemos e devemos projetar o futuro, vivendo com aquilo que o Senhor já tem nos confiado. Terceiro ponto dessa mensagem. Quero reler os textos de 2 Reis, capítulo 4, e quero reler os versículos de 3 até o 7. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Na linguagem de hoje diz muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Terceiro ponto da mensagem é: ouça e obedeça a palavra. Uma crise que enfrentamos hoje é de pessoas ouvintes, pessoas que saibam valorizar uma orientação quando lhe é dado. Ao ler essa passagem, eu trago à minha memória tantas experiências que o Senhor tem me permitido ter, algumas delas me vêm à mente, de pessoas
que valorizam as orientações que lhes são passadas e pessoas que desprezam as orientações que lhes são passadas. Mas uma lição que eu aprendo, isso também trago para a minha vida, é que o profeta Eliseu, ele deu uma orientação para alguém que estava procurando orientação. O que acontece é que muitas vezes tentamos dar orientação para pessoas que não querem ou não estão pedindo orientação. Essa mulher, ela pediu orientação e ela foi humilde o suficiente para ouvir a orientação e seguir aquela direção. Qual foi a orientação do homem de Deus para ela? Isso, perguntou assim para elas: olha, você precisa agora de muitas vasilhas, vazias, porque vasilhas cheias não podem receber do milagre, do azeite do milagre. Pessoas cheias de si mesmo, cheias de argumento, cheios de resistência, não podem receber do milagre. Então ele disse: vai e pega muitas vasilhas, porém vazias. E aquela mulher ouviu essa palavra e decidiu obedecer essa palavra. Mas olha a riqueza dos detalhes. A Bíblia nos fala de que ela deveria entrar em sua casa, fechar a porta, então muito detalhista, né? E começasse com aquele azeite que ela tinha, começasse a encher as vasilhas que ela havia pega emprestado. Você e eu, nós ouvimos pelo menos 2 vezes hoje, fora aquelas vezes que você já ouviu ou já leu esse texto. Nós vimos que eles começaram a encher as vasilhas, e a mulher disse: traz mais uma. E o filho disse: acabou. Não tem mais vasilhas vazias. E naquele momento o milagre cessou. Imagina se ela tivesse entendido na proporção correta, talvez ela não teria parado naquelas vasilhas que ela pegou. Ela teria dito: eu preciso de mais vasilhas, porque o milagre é muito grande. O que Deus tem preparado é muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que opera em nós. E eu preciso de mais vasilhas. Se ela tivesse esse entendimento, ela teria ultrapassado aquele limite. Porém, ela limitou o milagre. O milagre ficou limitado ao tanto de vasilha que ela conseguiu, ou que ela trouxe. Ela ouviu a orientação de quem ela precisava ouvir. Ela ouviu e decidiu obedecer. E agora eu quero aplicar essa mensagem para o nosso culto de ceia. Essa mulher tinha uma dívida que era impagável. Ela não tinha como pagar esta dívida. A palavra do Senhor nos fala na carta de Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela tinha uma dívida de morte. Os filhos tornar-se-iam escravos. E ela não tinha como pagar. A graça do Senhor alcançou esta mulher. A graça do Senhor tem nos alcançado. Pois tínhamos, está lá em Colossenses capítulo 2, dos versos 13 a 15, tínhamos um escrito de dívida que pairava ou pesava contra nós. O pecado era uma dívida impagável. Seguidamente, eu estou repetindo o que irei falar agora.
Algumas pessoas dizem: estou pagando os meus pecados. É claro que essa pessoa não tem um entendimento da palavra correto. Porque quando nós temos o entendimento correto da palavra, nós sabemos que não temos condição nenhuma de pagar por nossos pecados. O único que podia pagar pelos nossos pecados e pagou foi Jesus. E ele pagou porque ele mesmo não tinha dívida alguma, não tinha pecado algum. Eis a razão pela qual ele pagou pelos nossos pecados. Essa mulher havia perdido o marido, estava agora perdendo os filhos, estava endividada, uma dívida que não poderia ser paga, mas a graça do Senhor alcançou a família dela. A graça do Senhor um dia me alcançou e alcançou a muitos dos que aqui estão. E quando a graça me alcançou, a graça do Senhor, eu não resisti, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor e recebi essa graça chamada salvação sobre a minha vida. E você já fez isso? Você já recebeu a graça do Senhor, da salvação? A graça, nós sabemos que é algo que nós não merecemos. Você já recebeu a Jesus em sua vida? Se você ainda não recebeu, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, esta pode ser a noite da sua salvação.